Sejam bem-vindos. Continuando o projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita, essa casa espírita e cristã, refletiremos hoje sobre o tema O Alicerce Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. E Jesus nos diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Jesus representa a árvore da vida. E seus seguidores sinceros são os galhos e as folhas promissoras. Nós somos os galhos e as folhas promissoras. E promissoras porque não estamos prontos ainda, né? E acrescenta que o ramo que está fora, né? O ramo, o galho, ou essas folhas promissoras que estão fora desse tronco, eles caem, eles secam, eles morrem, né? Eles não dão frutos e pereceriam. E é isso que vemos na natureza, né? O tronco vive, as folhas caem, secam e perecem e morrem. Portanto, sem o Cristo, sem essa essência, sem a essência de sua grandeza, todas as nossas obras que não baseadas nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, elas perecem, porque elas não têm valor. Não tem valor agregado, valor moral. São materiais somente. A ciência ficaria frágil, sem valor, porque Jesus é a videira e ela, essa videira, esse tronco é repleto de seiva, de alimento. A seiva da bondade, a seiva do perdão, a seiva da caridade em todos os sentidos, a seiva amor incondicional. Fazemos parte do Cristo e Ele de nós, no grande corpo da vida, a videira e seus galhos. É genial isso, não? No livro Cristos, psicografado por João Nunes Maia, o Espírito de Miramês nos fala do Cristo uno, que ratifica que o Cristo está em nós e nós nele, em uma integração eterna, sob a confiança do amor de Deus, do mesmo modo que a videira e seus galhos. Todo o ensinamento do Evangelho são para nossa harmonia, tanto do corpo e da mente. E segue ainda Miramês. Cristo Uno é um convite íntimo, no seu mundo, de cada um, no nosso mundo íntimo, no sentido permanente da procura de possíveis defeitos presentes ainda em nós, para que possamos corrigi-los, praticando todos os modos de educação e disciplina que achamos conveniente para esse aperfeiçoamento. E qual é essa educação? E qual é essa disciplina? Jesus. Estamos com o Cristo? Porque quando não estamos com o Cristo, nos afastamos dessa seiva, secamos, padecemos muito mais. Não reparamos que quando nos afastamos do Cristo, fica tudo difícil, parece ser tudo muito mais complicado, nossa mente fica muito mais atordoada, nosso peito muito mais apertado, né? Reparamos, tudo fica mais difícil. Mas Jesus, mesmo nos afastando, Ele na sua misericórdia, Ele nos aceita de volta. Nem nos damos conta quantas vezes a gente seca, né? Nós temos nossos galhos secos e caímos. São inúmeras vezes, muitas vezes, várias vezes por dia. Secamos ontem, hoje, e continuaremos a secar, né? Será que nos damos conta disso? Mas o Cristo não nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado para nos sustentar. O trabalho é nosso, todo o trabalho de aperfeiçoamento é nosso, mas ele está lá, o tronco firme. E quando nós achamos que ele não está mais do nosso lado, que a nossa vida está muito de cabeça para baixo e que estamos sucumbindo, muitas vezes é Jesus nos carregando, porque ele já não pode mais ficar ao nosso lado, ele tem que nos carregar. Mas sabemos que o fardo que temos, ele não é maior do que a gente pode sustentar,
porque Deus é Pai. Observando a natureza do Cristo, a gente pode entender tudo isso, porque a gente não pode esquecer que ele reuniu duas naturezas aqui, a hominal, a humana e a divina. A humana, porque se apresentou na terra semelhante a nós, carne e osso, né? E a divina, porque desceu do céu, e ele sempre afirmou que o reino dele não era deste mundo, né? Jesus Cristo, humano, é a imagem do homem no seu supremo grau de perfeição. Na escala hominal, é o homem sublimado. Desse patamar em diante, acaba a escala humana e passa a ser a divina. Para isso, Jesus é o modelo, é o arquétipo dessa metamorfose. É o espelho que Deus nos enviou para que pudéssemos ver ao vivo e a cores a transição do humano para o divino. Olha que coisa mais linda que Deus nos permite. Olha que coisa mais maravilhosa ter um exemplo a que seguir, né? Se todos tivessem essa oportunidade de enxergar o quanto é importante termos um exemplo, né, seria maravilhoso. Jesus nos mostrou aqui no nosso meio terreno, aos nossos olhos, uma trajetória exemplar. Exemplar. Nada, tudo foi maravilhoso, tudo foi, do ponto de vista do sentido moral, perfeito. E é essa trajetória que nós vamos ter que caminhar. Vai levar muito tempo, com certeza vai. Mas é vivenciando os seus ensinamentos é que nós vamos chegar a essa perfeição. Vamos cair várias vezes e vamos continuar caindo. Mas o que importa não é cair. O que importa é se a gente consegue, e se a gente tem força, e se a gente levanta, e como a gente levanta. Vamos continuar caindo, porque, repito, nós não somos ainda perfeitos. Mas à medida que os ensinamentos do Cristo nós vamos entendendo, nós vamos aprendendo definitivamente, e a gente vai eliminando os nossos defeitos um a um, com muita calma, mas de uma forma plena, entendida, aprendida, vivenciado, vamos cair cada vez menos. E vamos precisar nos levantar menos vezes. Vai ser muito menos doloroso. Imagine que Cristo não mediu sacrifícios para chegar até nós. Por sendo um Espírito perfeito, ele se encolheu, ele se diminuiu muito num sacrifício extremo para encarnar aqui, se nivelando a nós aqui embaixo, nascendo numa manjedoura e morrendo numa cruz, ao lado de duas pessoas, né, condenadas por atos, né, maldosos. Ele cumpriu plenamente o plano traçado sob os desígnios de Deus. Então, meus amigos, nos agarremos firmemente no tronco da vida, no tronco da videira, tá? Nos alimentando dessa seiva de Jesus, vivenciando os seus ensinamentos. E aí sim poderemos ser mais do que nunca Cristo uno na glória de Deus Pai. Que tenhamos uma semana maravilhosa sob a égide de Deus. Graças a Deus.